Antigamente, o Egito era um país de abundância. Situado em terra plana e banhado pelo rio Nilo, seu solo era fértil. Com as enchentes periódicas, esse extenso rio regava e adubava uma faixa ao longo do seu leito e alcançando imensa área de terra de ambas as margens. Os egípcios consideravam o rio Nilo sagrado. José, o hebreu, chegou a ser governador do Egito. Num sonho que foi dado por Deus a Faraó, a única autoridade acima de José naquele país, Deus fez todos saberem que haveria 7 anos de fartura na terra. Depois viriam outros 7 anos, mas de fome. José, então, fez planos para construir grandes depósitos para guardar alimento. E construiu silos e armazéns a fim de recolher trigo, aveia, centeio, favos e tantos outros produtos alimentícios. E os 7 anos de abundância passaram depressa. Como eram felizes aqueles dias, o povo nem imaginou que a fartura tinha acabado. Veio daí o tempo difícil. Vieram as secas. O vento soprava quente e levava para longe as nuvens de chuva. As árvores perderam suas folhas, havia as tempestades de areia. Tudo ficou diferente com a natureza. O tempo foi passando e a fome prevalecia em toda a terra, inclusive em Canaã, onde viviam os familiares de José. E Jacó, seu pai, ouvindo que no Egito havia gêneros alimentícios guardados, mandou seus filhos descerem à terra egípcia a fim de comprar alimento para não morrerem de fome. Nessa longa viagem, 10 dos filhos de Jacó se foram, menos o caçulinha, chamado Benjamim, que ficou com os pais. A viagem demorou alguns dias, seguindo os caminhos de uns 20 anos atrás, quando uma caravana ismaelita levou seu irmão José. Ao irem andando por aquelas estradas, iam lembrando do que tinham feito ao seu irmão José. O remorso fazia-lhes doer o coração pelo grande mal praticado tempos atrás. Ao chegarem ao Egito, viram os armazéns cheios de alimento e perguntaram se poderiam comprar trigo, milho, frutas secas, etc. Foram informados de que era preciso primeiro obter a permissão do governador, um homem sábio e justo. Saíram à sua procura e pediram uma entrevista com ele. Conseguiram ser atendidos. Ao entrarem na sala de audiências, José imediatamente reconheceu seus irmãos, mas não demonstrou nada. Embora tivesse sentido grande alegria em revê-los, conteve-se. E eles nem sequer imaginavam que aquele homem ricamente vestido e de elevada posição fosse o irmão deles. Como era costume, perante as autoridades, eles se curvaram com o rosto em terra e o reverenciaram. Mas, para provar seus irmãos, José foi severo e os acusou de espiões que vieram explorar seu país. Deu ordens aos servos para que prendessem os hebreus até que estivesse certo de que eles não eram espiões. Com isso, ganhou tempo para planejar o que fazer com eles. 3 dias depois, mandou soltá-los da prisão e lhes disse: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo o Senhor. Se realmente sois honestos, deixai ficar um de vós prisioneiro e os demais que levem os cereais para suprir as necessidades de vossas famílias. Na volta, porém, trazei-me vosso irmão mais novo, para comprovarem vossas palavras. Por sua vez, os irmãos de José comentavam entre si: se isto nos acontece, é porque não demos ouvido à angústia de nosso irmão, por isso nos vem esta ansiedade. Quando voltavam para Canaã, os 9 irmãos iam preocupados e levaram um grande susto ao descobrirem, nos sacos de trigo que levavam, o saquitel com o dinheiro do pagamento das compras
que havia sido deixado ali a mando de José como prova de amor por eles. Jacó estava esperando a volta dos filhos com muita ansiedade. Ao chegarem, contaram tudo ao pai e que tinham de levar o irmão mais novo até o governador do Egito. Todos temiam. Falou Jacó: Benjamim, nunca. Estou despojado de filhos. José já não existe. Simeão ficou preso lá. E agora quereis levar Benjamim? Todas estas coisas nos sobrevêm. A seca continuou todavia, e Jacó foi obrigado a ceder. Tomai vosso irmão, disse ele, e voltai àquele varão. Abençoou, pois, Jacó a seus filhos e os despediu, dizendo: O Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que vos restitua Simeão e deixe vir a Benjamim. Voltaram ao Egito os 9 irmãos, com o dobro de dinheiro e lindos presentes para o governador. Levaram Benjamim consigo. Apresentaram-se a José. Este, ao olhar seu irmão Benjamim, ficou profundamente comovido, disfarçando a emoção perante os demais. Convidou-os a almoçarem em sua casa. Os hebreus não podiam acreditar. Ficaram com medo de ter de prestar contas do dinheiro encontrado nos sacos de alimento. Enganaram-se nisto, porém. Simeão foi solto e se uniu a eles, e compreenderam que Deus os estava ajudando. Ao se encontrarem com o governador, outra vez se inclinaram. Os sonhos vieram à memória de José e lhes perguntou então de seu pai: Vosso pai e ancião de quem falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Sim, está bem. Nosso pai vive ainda. Olhando a Benjamim novamente, José se emocionou e dali se retirou, indo chorar às ocultas. Dominada a emoção, retornou e começou o almoço. Quis prová-los ainda uma vez e ordenou que o seu próprio copo fosse colocado dentro do saco de farinha de Benjamim. Terminado o almoço, partiram. Simeão e Benjamim seguiam com os 9 irmãos. Tudo era felicidade. Mal haviam saído da cidade, contudo, ouviram o galopar de um animal em sua direção. Era o mordomo de José, que os acusou de haverem roubado o copo do governador. Não, senhor, disseram. Aquele dos teus servos em que for achado algo roubado, seja morto. E ainda seremos escravos de meu senhor. Disse o mordomo: Aquele em quem se achar o copo do governador será meu escravo, porém os demais serão desculpados. Começou a revisão dos sacos de alimento e o copo foi achado com Benjamim. Agora tudo era tristeza. Voltaram ao palácio e pediram que fossem considerados inocentes. Judá se ofereceu para ficar preso no lugar de Benjamim. Agora sim, José estava certo de que seus irmãos estavam arrependidos. Diante do pedido de Judá, pediu aos homens do palácio que se retirassem e ficou somente com os hebreus. E não se aguentando mais, explodiu em prantos e em alta voz exclamou: Eu sou José! Vive ainda meu pai? Que cena emocionante! O temor dos hebreus foi tirado pela ternura de José, que lhes falou: Tudo foi por Deus, para a conservação da vida. Ele me enviou diante da vossa face. E dizendo isso, lançou-se ao pescoço de Benjamim e chorou abraçado com o caçulinha. Beijou a todos e chorou sobre eles. E recomendou a todos:
não haja contenda entre vós pelo caminho. Voltaram a Canaã com alegres novas. Anunciaram: José ainda vive e é o governador do Egito. Pobre Jacó, como podia ele acreditar naquilo que estava a ouvir? Seria possível? Seu querido filho José estaria vivo ainda? Mas, ao olhar os carros carregados com mantimentos e Benjamim e os demais filhos, Jacó exclamou: Basta! Ainda vive meu filho José? Eu irei e o verei antes que morra. Prepararam-se para a viagem e, com alegria no coração, foram ao Egito. No Egito, a multidão se dirigiu à terra de Gósen. José, assim que ficou sabendo, mandou preparar seu carro e, subindo ao encontro de Israel, nome dado a Jacó, lançou-se-lhe ao pescoço e, abraçados, choraram longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. No entanto, a alegria de rever o filho ajudou Jacó a viver mais 17 anos. Assim habitou Israel na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Meus amigos, isto nos ensina quanto devemos ser fiéis a Deus em tudo o que fazemos. José, o jovenzinho sonhador, foi sempre fiel ao Senhor. Por isso venceu a fome em toda a terra. Fez conhecido o nome do Senhor Jeová, o Deus de Abraão. José foi sempre muito fiel e a Deus honrou com seu viver. Venceu as provações e o mal, sabedoria Deus lhe deu. O sonho revelou ao rei, governador do Egito foi. A seus irmãos lhes deu perdão e a paz reinou.